Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Renan, sou fisioterapeuta, professor da Resports de Dry Needling. Então, hoje vamos falar um pouquinho de 3 assuntos que são importantes para a gente iniciar nossa sequência de estudos. Então, esses 3 assuntos são definição do Dry Needling, definição de fáscia e definição de ponto gatilho. Então, são 3 assuntos que se interligam, porém eu vou achar um jeito de linkar cada um deles para que vocês entendam de uma forma mais prática e melhor. Tá bom? Iniciando com o assunto da definição do Dry Needling. Então, o Dry Needling é uma técnica de puntura ou agulhamento da região miofascial. Então, ele basicamente trata dores miofaciais e dores musculares, atuando diretamente em um ponto específico, que é um dito cujo que a gente ouve muito falar, que é o ponto gatilho. A gente vai defini-lo mais para frente de uma forma mais completa, porém agora a gente vai só falar por alto. Então a técnica atua diretamente no ponto gatilho, melhorando a biomecânica do tecido, a fluidez desse tecido e melhorando a tensão gerada pelo ponto gatilho nesse tecido miofacial. Já que a gente citou sobre tensão miofascial, tecido miofascial, nada mais justo do que a gente falar de fáscia, né? Então, a fáscia, que é um assunto aí que o fisioterapeuta aborda muito no dia a dia e fala muito, eu acho que é o profissional que mais utiliza e atua nesse tecido, que é um tecido conjuntivo que tem algumas particularidades que diferencia dos outros tecidos conjuntivos. Ele é um tecido conjuntivo que tem 2 camadas, uma camada mais profunda e mais superficial, e vocês vão entender por que ele tem algumas particularidades. Primeira particularidade dele, ele é um tecido que é divisória para outros tecidos. Então, o tecido mais superficial, ele divide a camada da derme com a camada do tecido conjuntivo ou interstício. Então, ele é um tecido que acaba sendo mais vascularizado e mais inervado. Além disso, ele faz coligação com esses 2 tecidos. Já o tecido profundo é um tecido mais fibroso, então ele tem mais aglomerados de colágeno. Além disso, ele é menos inervado e menos vascularizado. Porém, na sua função de fato de proteção, onde eles são basicamente iguais na função. Nessa questão da histologia, eles têm essas diferenças. O tecido mais profundo, ele está em contato sempre com a musculatura, ou também com o tecido, aquelas camadas de epimísio, perimísio e endomísio. Então ele está diretamente relacionado com o epimísio. O tecido miofacial ou a fáscia, no caso, ele tem uma particularidade também, que é um evento que ocorre por ele ter essa relação com os vasos sanguíneos, com terminações nervosas e com os agentes bioquímicos que ficam naquela região. Ele tem um evento que a gente chama de mecanotransdução. O que é isso? A mecanotransdução é nada mais do que qualquer estímulo mecânico ou contração muscular pode repercutir em mudanças bioquímicas e biomecânicas nessa região de fáscia. Ou seja, vão gerar mudanças bioquímicas naquela região devido à contração muscular, que você vai mudar a tensão desse tecido e vai mexer nele. Então, consequentemente, você vai aumentar ou diminuir a vascularização sanguínea, vai excitar ou inibir os estímulos neurais daquela região, e você vai aumentar ou diminuir a ação dos agentes bioquímicos daquela região. Então, agentes físicos daquela região. Então, basicamente, esse é um evento que é muito importante vocês saberem que quando a gente atua diretamente no tecido miofacial, vão gerar algumas repercussões
como essa. Além disso, você tem que saber que o tecido miofacial ou a fáscia, ele também recobre outros tecidos, além do músculo. Ele recobre também as vísceras e o sistema nervoso central e periférico. Então, consequentemente, se você tem repercussões mecânicas no tecido facial, na região muscular, você pode também gerar repercussões tanto na região visceral quanto neural, na região do sistema nervoso central. Então, tudo pela face ser interligada, você pode ter repercussões e sintomas também dessas regiões. Então, já que a gente falou da fáscia, é bom agora a gente falar um pouquinho do ponto gatilho, que é um ponto doloroso, que a gente fala que é um ponto doloroso ou hipersensível na região muscular ou miofacial, que tem uma banda tensa, ou seja, a região muscular está tensa ou está aglomerado os sarcômeros naquela região, gerando uma tensão, então gera uma banda tensa, com um ponto sensível que pode gerar ou não dores a distâncias, dores referidas ou dores somente pontuais. Então, esse ponto gatilho tem essa definição como base. Porém, a gente tem 4 tipos de ponto gatilho. Quais são eles? Um ponto gatilho ativo, o ponto gatilho que está latente, o ponto gatilho que é satélite ou ponto gatilho central. Na verdade, também tem o ponto gatilho de junção. Então, são esses 5 tipos de ponto gatilho. E agora eu vou explicar cada um deles. O ponto gatilho ativo é aquele ponto sensível que você está sensível ao toque ou simplesmente à contração muscular. É um ponto visível na região. Então é aquele calombinho que forma, que você, quando você palpa ou quando você contrai, você já sente uma dor referida ou um ponto sensível naquela região. O ponto latente é aquele ponto que está assintomático, porém quando você palpa ele, você tem os sintomas do ponto gatilho, dor local, dor referida ou dor à distância. Tem todos esses sintomas do ponto ativo, porém só quando você faz a palpação ou a pressão daquele local. O ponto satélite normalmente é o ponto gatilho que se forma no músculo, ou antagonista ou sinergista da musculatura. Então, consequentemente, aquela musculatura está em sobrecarga, ele vai sobrecarregar outro músculo que seja um sinergista, normalmente, ou antagonista, dependendo da região muscular que for acometer. Já o ponto gatilho de junção, normalmente ele aparece em região de tendão ou próximo da tendão ou próximo do tendão, que gera aquela dor semelhante ou dor em entesopatia, que é aquela dor próxima da região entre músculo e tendão. Então, uma dor comum na região, é uma dor que é bem comum na região de tornozelo, ou região tricipital, ou região bicipital. Então, é bem comum se achar nessas regiões. E também temos o ponto gatilho central, que é localizado bem no centro do ventre muscular. Tem os mesmos sintomas do ponto gatilho ativo, porém ele tem esse nome por ter essa particularidade de estar sempre localizado no centro do ventre muscular. Esses são os tipos de ponto gatilho. Porém, para eles serem formados, o que precisa? Uma disfunção na placa motora, uma disfunção de elementos bioquímicos como cálcio, magnésio, sódio, alteração da produção de acetilcolina, que é o neurotransmissor percussor da contração muscular, aumento de tecido cicatricial na região. Tudo isso proporciona com que forme o ponto gatilho.
além de você liberar outros agentes bioquímicos que geram um aumento da sensibilidade no local. Tudo isso faz com que gerem todos esses fatores para a formação do ponto gatilho. E a nossa técnica do dry needling atua nisso, diretamente no ponto gatilho, gerando todos aqueles benefícios que a gente citou quando a gente falou do dry needling, da definição dele. Então, a gente se encerra por aqui, falando um pouquinho mais sobre o dry needling. Aguardo vocês nas próximas aulas. Também vão ter aulas com o nosso outro professor, o Everton. Ele também vai falar um pouquinho sobre o dry needling, vai falar um pouquinho mais sobre outros assuntos que a gente vai abordar. Então aguardo vocês lá nos próximos encontros e até mais. Um abraço!